Forcione. Mariana Forcione, ela tem 33 anos, é paulistana, ama sua família e namora com Danilo Gomes. Ela aprecia a natureza, os animais e é feliz por viver cada novo dia. Preza pela saúde, com práticas de caminhada e dança. A Mari é administradora, formada e pós-graduada pela FGV, certificada pela Ambide SUSEP, que é o conselho, né, o SUSEP, é isso? Membro do PNI há mais de 5 anos. Estudante de filosofia, maneira clássica e voluntária na Escola Nova Acrópole e practitioner em programação neurolinguística. Por isso que ela consegue falar, eu preciso fazer essa programação. Por profissão, atua há mais de 16 anos no mercado financeiro. Teve grande passagem pelo Banco Itaú como gerente de plataforma, realizando operações de investimentos, empréstimos, seguros e tudo mais que nós já sabemos. Por vocação, fundou a MM Forcione Corretora de Seguros, franqueada oficial da Prudential do Brasil há mais de 6 anos. E é especialista em seguro de vida e tem como missão compartilhar essa ferramenta de proteção financeira com as famílias brasileiras. Curiosidades inéditas. Adora dirigir na estrada e já teve uma banda de rock feminina imaginária na adolescência. Com vocês, Maria. A gente tem amigo imaginário. Então você vê como que a pessoa, ela é fora, ela é acima de qualquer coisa. Nós temos um amigo imaginário. Ela teve uma banda de rock imaginária. Quebrando o gelo mais uma vez, 7 minutos, o microfone é seu, uma excelente apresentação. Pode, passar todo mundo. Vocês me ouvem aí no fundo, né? A imaginária, só para explicar, deixa eu começar o tempo, porque eu tinha as amigas, mas a gente não tocava muito bem, então a gente queria muito. Só que a gente não ensaiava e nunca foi. A gente fez uma apresentação só, e eu e a guitarrista. Então, enfim, por isso que você que está contente, Derek? Beleza, então me ajuda aí. Pessoal, vou colocar aqui também no meu relógio, agradecer pela presença de todos vocês, amigos que eu tenho a alegria em fazer negócios e também os amigos dos amigos que estão aqui hoje como visitantes e convidados para ouvir um pouco e também tratar de negócios, né? Com certeza são pessoas muito comprometidas para acordarem às 5 da manhã para, de repente, fazer crescimento das suas empresas, projetos, enfim. Então, eu agradeço muito a presença de vocês e me comprometo a entregar o meu melhor hoje para que agregue, de alguma maneira, esse conteúdo na vida de vocês. E, bom, como que o seguro de vida tem conexão com o planejamento sucessório, né? Talvez vocês estejam se perguntando isso. E também, como que não tê-lo pode arruinar a vida da empresa. Então, eu vou compartilhar essa informação com vocês a partir de uma visita gerencial que eu fiz há mais de 10 anos atrás, quando eu era gerente de plataforma do Banco Itaú, em uma empresa de embalagens com 20 anos de fundação e que tinha um faturamento de R$1 milhão por ano. E eu fiz essa visita porque eles estavam com um desconto de duplicatas muito elevado, trazendo ali uma sinalização de atenção, endividamento, enfim. Eu fui entender a fundo o que estava acontecendo. E conversei com o sócio número 1. Eram 2 sócios, com 50% de cotas cada um, e os 2 administradores. E além de me pedir o aumento do limite para o desconto de duplicatas, ele também me pediu um capital de giro. E eu perguntei por quê, enfim, tem que fazer essa justificação para o banco, e ele me informou que um dos sócios, na verdade o segundo sócio, né, o sócio número 2, teve câncer. E que essa situação trouxe despesas para a substituição desse sócio, né? Além do problema da doença em si, esse sócio perdeu a capacidade de trabalhar pela ausência de saúde e que para substituir as tarefas dele teve que contratar alguns funcionários, alguns gerentes, não foi um só, porque contratava, não dava certo, enfim. Então isso teve um custo na época, mais de 10 anos atrás, de mais de R$120 mil. E além disso, ele mencionou também as despesas com a própria doença em si. Porque o sócio dele, de 20 anos desde a fundação, imaginem, era um grande amigo dele. E ele viu que, mesmo tendo um bom plano de saúde, não tinha uma consultora como a Nilma da WB,
ele teve que gastar fora dinheiro, né, fora do plano de saúde, alguns exames que não eram cobertos. E ele não se sentiu à vontade em não ajudar porque a empresa tinha um faturamento de R$1 milhão. Mas ele também não tinha um consultor financeiro para informar que por mais que o faturamento fosse alto, a margem dele era baixa e qualquer R$1.000 faria diferença no orçamento dele. Então ele gastou na época também mais de R$100.000 com essa doença que durou mais de um ano. Depois desse um ano, esse sócio veio a falecer. Então ele estava sozinho dentro da sociedade com alguns problemas, alguns desafios. Quais desafios foram esses que ele vivenciou e que muitas empresas também vivenciam após o falecimento? Conflitos entre famílias e sócios remanescentes, porque muitas vezes não há acordo, a mudança na gestão da empresa, também a necessidade de capital, de liquidez para esses custos, como eu mencionei. Na maioria das vezes as empresas, até a Luísa mencionou na última apresentação, tem um respiro, né, um fluxo de caixa para 28 dias, e ali ele teve um custo bastante alto. E também um plano de sucessão mal estruturado, porque muitas pessoas acreditam que apenas ter uma cláusula de falecimento no contrato social é suficiente, e na realidade não resolve as coisas, muitas vezes pode dar um caminho do que eu posso fazer. E qual caminho é esse, né? A gente tem um embaraço empresarial em que dentro do contrato social dele, por ser limitada, previa 3 possibilidades para regularização do quadro societário. Ele tinha 120 dias para fazer isso, tá? Desculpa, 180 dias por lei, por se tratar de uma limitada. As 3 opções cadastradas nesse contrato social eram: a primeira, o sócio número 1 comprava as cotas do sócio número 2. A segunda opção, a empresa fechava. E a terceira opção, a entrada dos herdeiros, que não fazia sentido porque os herdeiros estavam em época de estudos, enfim, não tinham como assumir a empresa. Então, ele se viu numa situação de na verdade, a única opção era comprar as cotas, mais gastos. O sócio número 2 tinha 5 milhões de patrimônio, que incluía veículos, imóveis, investimentos e também as cotas da empresa. E tudo que nós temos no nosso nome, ao falecer, passa por inventário, tem que fazer o inventário. E não pode fazer só de uma coisa ou de outra. Então não dava só para inventariar as cotas da empresa. Tinha que solucionar o inventário como um todo. E o que acontece? Esse inventário de 5 milhões de reais tem um custo estimado de 10%, ou seja, 500 mil reais. E a viúva não tinha esse dinheiro para fazer o inventário. E ele só tinha 180 dias para solucionar esse problema. O que ele teve que fazer para a empresa não fechar? Pagar o inventário. Então ele teve nesse cenário mais de 700 mil reais de despesa com a questão do falecimento do sócio. E se ele tivesse feito isso dentro de um seguro de vida, com esse mesmo capital segurado de 500 mil reais, com um planejamento de pagamento por 10 anos, que é a estrutura do planejamento em si, a empresa poderia ter pago anualmente o valor de R$ 27.090,51 ou mensalmente o valor de R$ 2.346,21. Então, ao invés de pagar de forma imediata 700 mil, ele poderia ter diluído com um boleto de R$ 2.300. Nesse sentido, o custo geral nos 10 anos seria de R$ 270 mil. E qual que seria o benefício? Se esse sócio número 2 não tivesse falecido, esse valor era 100% resgatado. Então é uma ferramenta que o valor volta 100% para o bolso da empresa e pode inclusive ser injetado no próprio negócio. Isso é planejamento, por isso que as pessoas que se preparam passam pelos desafios muito melhor do que as pessoas que deixam a vida levar. A legislação sobre seguro de vida, é importante falar para vocês, é um produto isento de imposto de renda, livre de herança, então não tem aquela tributação dos 10%, e também é empenhorável, porque ele tem uma característica indenizatória. Então o dinheiro, quando se paga, ele ainda não é da empresa, ele é como se fosse da seguradora. Então, em questões de bloqueios judiciais, por conta de processos, uma ordem não atinge o seguro de vida, e por isso que esse tipo de segurança os empresários adoram. Aqui são as vantagens da Prudential que eu já falei no meu pitch, vocês ouviram, e eu compartilho aqui com vocês essa mensagem do Pablo Picasso para que vocês reflitam a vida de vocês, do que a morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Eu peço como referência sócios da empresa NVH Terceirização de Serviços, médicos da Redditor e advogados do escritório Peirano. Agradeço a atenção de todos e desejo um excelente dia. Nós que agradecemos, Mari.
Assim como eu falei com o Ricardo, gente, olha o time de planejamento para a empresa e para a vida de vocês. Para a vida de vocês, da vida dos herdeiros de vocês, da saúde financeira e da saúde da empresa, de todos os convidados e membros. Sugiro que renovem um ao outro os membros e os convidados, por favor, procurem a Mari, procurem o Ricardo, depois da reunião, e aprofundem mais sobre o assunto. Agora você deu uma respirada, 30 segundos, porque BNI. Né? Bom, o BNI tem muitos motivos, né? São 5 anos de renovação, então eu poderia falar 5 motivos, mas eu serei sucinta aqui, até corroborando com o que o Ricardo falou sobre oportunidade. Realmente é uma oportunidade única, e a questão da não concorrência é algo muito incrível que a gente vive aqui no grupo. Eu destaco alguns membros que eu sou parceira, né? Como a Nilma, por exemplo, o Marcelo, o Esteban, e a Larissa, que são pessoas que também comercializam seguros ou produtos financeiros, e que nós tínhamos tudo para competir, né? Sermos um contra o outro. E na realidade nós aprendemos a compartilhar os negócios, as oportunidades, e um agregar no negócio do outro. Até no sentido de competitividade, né, eu aprendi que é uma palavra que na realidade significa, na etimologia da palavra, Daniel me corrija se eu estiver errada, mas a competição é ir junto, né? Então, às vezes a gente associa a algo que é contra. E aqui no BNI a gente vive a competição verdadeira, que é ir junto no mesmo objetivo e sendo amigos, enfim, fazendo negócios com bastante positividade. E além disso, o BNI também representa hoje em torno de 35% do faturamento da minha empresa. É bom destacar isso. Parabéns, Obrigada, gente. pessoal.